Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Para fazer essa blusa, eu usei sobras da Neon e da Verão, as duas da Círculo, e a minha agulha 4. Mas vocês podem aí usar a linha, né, o fio da preferência de vocês, que seja no máximo, então, a espessura 4, para que fique com um caimento bacana, tá? Quem tá começando, eu sugiro que vai me acompanhando, pausa o vídeo, salva aí o vídeo, né, para poder acompanhar depois. Mas é bem facinho, tá? Esse modelo aqui, a gente vai fazer 4 quadrados exatamente iguais, do mesmo tamanho. Essa blusa é um tamanho G, tá? Cada quadrado meu ficou com 40 por 40. E aí, então, vocês vão ver a medida que vocês precisam, né? E cada blusa de vocês, né? Ou cada tamanho que vocês forem fazer, vai depender da quantidade de carreiras que vocês fizerem de cada quadrado, tá? A gente não aumenta nem diminui a quantidade de quadrados para esse modelo. São exatamente para qualquer tamanho, 4 quadrados. Então, para a gente começar, a gente vai fazer o anel mágico. Eu vou puxar o meu fio aqui, ó, de trás. E já faço um nozinho aqui inicial. Agora, eu vou trabalhar esses dois fios aqui, tá? Vou subir 2 correntinhas. E eu já começo a fazer ponto alto aqui dentro do anel, ó. Vou fazer bem devagar para quem tá começando, tá? Então, aqui a gente tem que ter no total de 12 pontos altos, tá? E a gente vai trabalhando aqui. Quem tá chegando agora, aproveita, se inscreve no canal, coloca aqui nos comentários qual é a peça de vestuário que você mais gosta de trabalhar e qual é a peça de vestuário que você gostaria de ver aqui no canal, tá? Que eu sempre vou seguindo as sugestões das inscritas. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Para fechar aqui, então, a gente vai puxar esse fio de sobra. Eu venho aqui na segunda correntinha onde eu iniciei aqui a carreira, né, ó, aqui em cima. E vou puxar, vou fazer aqui um ponto baixíssimo, né, vou puxar só uma laçadinha. Vou cortar o meu fio. Agora, eu vou trocar a minha cor. Tem várias formas de vocês trocarem as cores, tá? E aí, vocês vão fazer de acordo com o jeito que vocês estão acostumados, ou se vocês quiserem seguir aqui, tá? Ó, eu vou pegar o fio aqui, vou começar a próxima carreira aqui em qualquer ponto. Ó, eu vou puxar aqui a laçada, vou passar esse meu fio aqui de sobra por cima. Olha só, vou puxar aqui, fazer uma correntinha. Passo de novo o fio aqui por cima. Faço a segunda correntinha. E, novamente, eu vou passar aqui o fio. E vou trabalhar agora, ainda nesse mesmo ponto, eu vou trabalhar um ponto alto, ó. Agora, a gente já vai trabalhar em cima desse fio de sobra pra já ir escondendo ele, tá? Ó, venho pra próximo ponto. E vou fazer 2 pontos altos juntos. É aquele que a gente, ó, eu vou segurar a última laçada aqui na agulha e vou fazer o próximo ponto alto, olha. Vou fazer uma correntinha para separar, venho pro próximo e vou fazer a mesma coisa. 2 pontos altos alongados não, né? 2 pontos altos juntos. Tô tão acostumada a fazer ponto alto alongado, às vezes eu tô trabalhando e tô me vendo fazer o ponto alto alongado. Mas aqui, ó, os 2 pontos altos juntos. Uma correntinha, venho pro próximo, a mesma coisa. Agora, eu vou puxar esse fio aqui de sobra para ele não atrapalhar a gente. Ó, faço o primeiro, venho e faço aqui o segundo. Uma correntinha, e aí eu sigo toda a volta. Dois pontos altos juntos, né? Ó, tiro tudo junto aqui. E a gente vai fazendo até o final. Fiz os 12 pontos, né? Faço a última correntinha para separar, venho aqui em cima nesse primeiro ponto, ó. Aqui em cima, pego esses 2 fios e vou puxar aqui uma laçadinha para encerrar essa carreira. Vou cortar o meu fio laranja.
Depois, gente, eu vou deixar na descrição do vídeo todas as cores que eu usei pra vocês, se vocês quiserem fazer da mesma cor, tá? O nome da cor e a numeração. Ó, agora eu vou fazer a próxima carreira, eu vou pegar esse verde aqui que eu acho lindíssimo. Já ia começar de outro jeito. Tem outro jeito de vocês começarem também, tá? Ó, pode fazer um nozinho aqui. E aí, eu coloco aqui em qualquer lugar, né? No espaço das correntinhas aqui que a gente vai começar e que a gente vai fazer a próxima carreira, tá? Ó, coloco minha agulha aqui. Dá pra começar assim também, ó. Vou puxar aqui. Já subo aqui três correntinhas, tá vendo? Vou dar 2 voltas na agulha. E agora, aqui no mesmo espaço, eu vou fazer o ponto alto duplo, olha. Tiro a primeira laçada, tiro a segunda, seguro a última laçada na agulha. De novo, vou dar 2 voltas na agulha. No mesmo espaço, eu venho aqui, ó, solto a primeira laçada, vou soltar a segunda. E agora, eu tô com 3 pontos aqui. Agora, eu fecho, tirando todos os pontos juntos, ó. Então, aqui eu fiquei com 3 pontos altos duplos juntos, né, em cima. Faço 3 correntinhas aqui. Eu já vou começar a fazer o meu leque. Então, aqui no mesmo espaço, ó, eu vou abrir aqui um pouquinho o espaço. Então, agora eu vou fazer de novo 3 pontos altos duplos aqui juntos, tá, ó. Tiro o primeiro, tiro o segundo, seguro a última na agulha, 2 voltas na agulha, venho aqui no mesmo espaço, né? Que a gente vai começar a dar forma do quadrado agora. Ó, solto a primeira, solto a segunda, seguro. De novo, 2 laçadas, venho no espaço, solto o primeiro, solto a segunda. Agora, eu fiquei com 4 fiozinhos aqui na agulha, agora eu solto tudo de uma vez, ó. Pronto, então, aqui eu já comecei a fazer o cantinho do meu quadrado. Vou fazer uma correntinha para separar, 2 voltas na agulha. Próximo espaço aqui da correntinha, ó, deixa eu aproximar aqui. Vou fazer os 3 pontos altos duplos juntos. Ó, primeiro. Faço o segundo. E faço o terceiro. Três pontos, solto tudo de uma vez, uma correntinha para separar, vou pro próximo espaço e faço de novo a mesma coisa. Então, aqui como a gente tá com 12 pontos, a cada 4 a gente vai ter que fazer, desculpa, a cada 3 a gente vai fazer o canto, né, para ficar os 4 cantos do quadrado, tá? Então, eu vou seguindo aqui. Então, eu fiz aqui 3, ó, separei, né, 3 aqui, ó, 3 pontos. E agora, eu vou fazer meu próximo canto, ó. Fiz o ponto duplo, né, aqui em cima, fechei, faço as 3 correntinhas e novamente eu vou fazer o leque, mais um cantinho do quadrado, tá? E aqui, então, eu vou fazer os 3 pontos juntos. E assim, a gente vai seguindo toda a volta aqui pra fazer os 4 cantos. Então, fiz os 4 cantos aqui, né? E vou juntar a minha carreira aqui pra fechar, né? Finalizar a minha carreira aqui. Nesse ponto, ó, aqui em cima, e vou fazer aquela laçadinha, né, o ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio. E vou trocar a cor. Se vocês quiserem fazer de uma cor só, é só vocês seguirem, tá, gente? E aí, eu vou trocar aqui. Vou começar aqui, ó, qualquer espaço, tá? Venho aqui no espaço dessa correntinha. E vou começar daquele jeito aqui, ó, que a gente passa o fio, né? Ó, de novo. Faço mais uma correntinha. Agora, eu preciso fazer 3. Então, eu vou passar as 3 vezes aqui. 3 correntinhas. E agora, eu vou juntar aqui, vou fazer de novo ponto alto alongado, tá? Dou 2 voltas na agulha e vou fazer a mesma coisa, só que eu vou seguir a sequência aqui, tá?
Agora, o aumento fica em cada canto, né? Eu vou seguindo aqui, ó, fazendo os 2 pontos altos, 3 pontos altos alongados, né? Na verdade, aqui, ó. Fechei. Agora, eu vou fazer o canto, ó. 2 voltas. Eu cismo de falar ponto alto alongado, né, gente? Vocês viram que eu falei de novo, é ponto alto duplo. Quem me acompanha aqui, quem assiste todas as aulas, veja que eu faço bastante trabalho com ponto alto alongado, por isso que eu errei aqui. Tá, então aqui no canto eu vou fazer o bloquinho, né, aqui, ó. Vou fazer 3 correntinhas e vou fazer de novo 2 aqui. Então, os aumentos ficam sempre nos cantinhos, tá? Aqui, ó. Segundo e o terceiro ponto. Fecho tudo de uma vez, uma correntinha para separar, e é só seguir como na carreira anterior e fazer toda a volta. Tô chegando aqui na última parte aqui do quadradinho, e eu queria perguntar para vocês, é que teve uma inscrita que mandou um direct para mim ali no Instagram, falando de uns vídeos, de algumas pessoas que estão postando vídeos falando das pessoas, das crocheteiras que fazem trabalho muito rápido, que não são elas que fazem, e aí veio me questionar que não era eu, que eu era uma pessoa que não fazia as minhas peças. Gente, quem dera, se eu pudesse, eu ia fazer muito mais crochê do que o que eu faço. Eu ainda acho, eu sou rápida, né? Quando eu vou fazer uma peça, quando eu paro, eu consigo fazer uma peça rápida, mas eu não tenho tempo para fazer tanta coisa como eu gostaria, e eu também tenho um problema muito sério no meu braço. Eu tenho bursite, eu tenho tendinite, eu tenho túnel do carpo, então assim, acho que eu ainda faço crochê bem devagar por causa das minhas dores, né? E porque realmente eu não tenho um tempo para fazer tudo isso. Mas vim me questionar falando que eu não faço as minhas peças, né? Às vezes aparece vídeo para vocês assim que aí tem gente que fala assim, vamos supor, eu vou postar esse vídeo hoje e aí amanhã para vocês vai aparecer outro vídeo, porque o YouTube vai recomendando, como vocês assistem meus vídeos, o YouTube vai recomendando os vídeos que vocês do meu canal. Mas às vezes é um vídeo bem antigo e vocês falam, nossa, Kátia, como você é rápida. Entendeu? Então, assim, não é porque eu sou tão rápida. Eu realmente, eu consigo fazer uma blusa, às vezes, dependendo do modelo, eu consigo fazer até numas 3 horas. Mas aí a pessoa questionar falando que eu não, né, me colocaram no lugar ali. Aí eu falei assim, olha, gente, se eu perdesse meu tempo assistindo esse tipo de vídeo, eu realmente não ia fazer o crochê que eu faço. Mas graças a Deus sou eu que faço sozinha. Antigamente, quando eu tinha loja de artesanato, minha filha me ajudava, mas na época a gente fazia só ponchos, né, de bebê, e a gente fazia muito amigurumi. E agora eu faço tudo sozinha, não tenho ninguém que me ajude, não. Até para postar o vídeo, editar o vídeo, sou eu que faço tudo sozinha. Quem dera se eu tivesse alguém para me ajudar, né? Com certeza ia ter muito mais peça para vocês verem aqui. Até às vezes eu começo a fazer uma coisa, faço, não, isso daqui vai demorar muito e eu quero colocar um vídeo ali pro pessoal, porque eu sei também que muita gente reclama que tem muito canal aqui que coloca os vídeos e vende as aulas, né? Tipo assim, mostra a peça, mas quer que... Ah, meu gatinho já veio aqui brincar, gente. E aí quer que vocês comprem as aulas, né? Tipo assim, ó, vou mostrar uma peça e... Ó, só que a videoaula vocês têm que comprar, né? Então, eu não sou assim, eu faço, como eu falo, como eu sempre comento aqui no canal, né? O que Deus me deu de graça, eu dou de graça. Meu dom é de fazer crochê. Uma coisa que eu sei fazer, que eu gosto de fazer, é fazer crochê, né? Então, chega de falar. Só coloca aqui nos comentários se vocês viram esses vídeos, se vocês viram que falaram sobre o meu canal, né? Sobre mim. E o que vocês acham dessas pessoas, assim, que... Ainda essas pessoas que ficam postando vídeo, assim, perdendo tempo assistindo esse tipo de vídeo e falando mal dos outros, né? Enfim, vamos trabalhar. Próxima carreira, então... Esse barulho aqui é do meu gatinho brincando, tá, gente? Não se assustem. Próxima carreira, então, aqui eu vou começar aqui pelo leque, ó. Quem dera se meu braço não doesse, eu ia fazer muito mais crochê, porque eu amo fazer crochê. Às vezes tem peças que até eu não gosto, tipo assim, eu não acho que ficam bonitas, né? Não faço do meu gosto, eu faço ao gosto do cliente. Mas não importa, eu amo fazer o crochê, né? Então, pra mim é o que me agrada, né? É o que me faz bem. Então, aqui, ó, eu comecei com as 3 correntinhas e agora eu vou fazer ponto alto normal.
Então, eu vou fazer 3 bloquinhos não, gente, desculpa. 3 correntinhas aqui, são 3 pontos altos, então, é um bloquinho de 3 pontos altos. A gente separa o leque sempre com as 3 correntinhas. E separa aqui, ó, um bloquinho do outro com uma correntinha só, como a gente estava fazendo anteriormente. Só que agora é o ponto alto normal e a gente fecha ele em cima, tá? Agora é o ponto mais fácil que tem no crochê, né? Por isso que eu sou rápida. Esse ponto aqui, gente, eu fazia poncho, tá? Eu sempre fiz poncho com esse tipo de... com esses bloquinhos, né, de 3 pontos aqui. Então, isso daqui eu faço de olho fechado. Aí, eu consigo fazer uma peça bem rápida mesmo, porque não tem que ficar olhando muito, né? Já tá tudo gravado aqui na cabeça, 3 pontos, uma correntinha, 3 pontos, uma correntinha. Então, é realmente rápido. Comenta aqui se você é rápida no crochê ou se você é devagar, né? Tem gente que faz crochê de olho fechado. Tem gente que eu já vi fazendo crochê assim, muito mais rápido, a mão vai muito mais rápida do que a minha. Eu fazia feira de artesanato e eu via, tinha uma moça que fazia, meu Deus. Hoje eu nem sei mais como que ela tá, mas assim, ela fazia tapetes, né? Era lindo, os tapetes dela, eram lindos, né? E ela era muito mais rápida do que eu. Então, aqui, ó, cheguei no leque, vou fazer os três pontos, 3 correntinhas. Aqui, ó, 3 pontos, 3 correntinhas e mais 3 pontos. Então, o nosso quadrado é isso. Agora, as próximas carreiras vão ser isso daqui. 3 pontos, uma corrente, 3 pontos, uma corrente, ó, tá vendo? Já dei o formato aqui, ó, tá? Fica super bonito, né? Esse formato aqui, esse começo aqui é que dá o tchan, né? Nesse desenho aqui, nesse formato de quadradinho. E aí, vocês vão seguir. Então, aqui no meu, gente, eu fiz com 40 centímetros. Vai depender aí o tamanho de vocês, né? O gosto de vocês. A gente vai juntar aqui, ó, lado do avesso, tá? Lado do avesso. Então, o lado certo eu deixei pra fora. Coloquei 2 pra cá, 2 pra cá. Eu juntei aqui com a carreira de pontos baixos, aqui também. Eu já adiantei, né? Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Aqui atrás, ó, eu emendei até um pouquinho antes do miolinho aqui, tá vendo, ó? Do quadradinho. Isso daqui, ó, é de gosto de vocês, é gosto da cliente de vocês. Só que vai ser o decote, né? Então, aqui a parte das costas, eu fechei bem. Se você não fecha muito, gente, tem um detalhe, né? Essa blusa aqui, como ela fica mais pesada, depois ela fica caindo no ombro. Então, tem que tomar cuidado na hora que fechar. Se a cliente gosta ou se você gosta de um decote bem grande, então eu sugiro que vocês coloquem aqui um cordãozinho, pode fazer correntinhas mesmo, tá? Na parte das costas, coloque um lado aqui, faz umas 20 correntinhas de cada lado só pra amarrar, pra não ficar caindo a peça, tá? Juntei, então, aqui os 4 quadrados, vou virar, pra gente trabalhar a parte de baixo. Como que vocês vão medir aí o espaço, né, que vocês vão começar a crochetar aqui embaixo? A trabalhar aqui embaixo. Vocês vão ver a cintura de vocês, né? Ou da cliente de vocês, e vocês vão trabalhar aqui de acordo com a medida de vocês. Não adianta vocês falarem assim, Kátia, e para um tamanho GG, como que eu faço? Para um tamanho G, vocês têm que ter aí a medida de vocês. Eu preciso aqui, para mim, 80 centímetros. Então, 80 centímetros eu preciso 40 na frente e 40 atrás. Então, eu medi aqui, eu preciso de 7 bloquinhos de um lado, 7 bloquinhos do outro. E aqui vai ser a mesma coisa. Então, eu vou juntar aqui com o marcador, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bloquinhos aqui, o de trás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juntei aqui, ó. Coloco meu marcador. E aí, vocês vão fazer isso dos dois lados, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se vocês querem uma peça mais larga, aí também vocês vão ver se vocês querem uma coisa mais folgadinha aqui, vocês só coloquem um bloquinho a mais, tá? E aí, marquei os dois lados aqui, né, frente e costas. Vou pegar a cor que eu uni, ó, a parte de baixo eu vou fazer com a cor que eu uni aqui os meus quadrados, tá vendo? Eu peguei o laranja. E aí, é só seguir, então, os pontos do quadradinho.
Vou colocar o meu fio aqui, ó. E já vou fazer o meu bloquinho aqui mesmo nesse espaço, ó. Subo 2 correntinhas e começo a fazer os bloquinhos, ó. Um ponto, segundo ponto, fiquei com 3, né, pra seguir, uma correntinha pra separar. Venho pro espaço da correntinha e já faço, opa, e já faço aqui os 3 pontos. E aí, é só seguir, gente. E aí, o tamanho da blusa, se vocês quiserem fazer um vestido, como eu sempre comento aqui também no canal, vocês podem, é só vocês seguirem, tá? Se vocês querem um vestido mais largo, vocês troquem o número da agulha de vocês. Se vocês estão usando a 4, vocês vão fazer a 5, tá? Se vocês estiverem fazendo aí com a 3,5, só aumenta um número que já vai ser o suficiente para ficar mais larguinho, tá? E aí, vocês não precisam aumentar a quantidade de pontos. Então, gente, é só seguir aqui, ó, seguindo exatamente os pontos daqui da última carreira do quadradinho, tá? Aqui, ó. Opa! Meus gatos pegaram fogo aqui, se vocês, não sei se vocês estão ouvindo. Eu tenho 5, né, gente? Então, é meio difícil aqui de gravar e um não aparecer. Até que a hora que eu comecei a gravar, eles estavam dormindo. Então, eu vou seguir aqui, tá? E fazer a quantidade de carreiras aqui. Eu faço normalmente 7 carreiras, tá? E aí é o gosto de vocês. Então, depois que vocês fizerem a parte de baixo, eu fiz 2 carreirinhas aqui só pra parar pra mostrar pra vocês aqui como é que faz a emenda, tá? Tem gente que gosta de emendar tudo antes. Eu gosto de fazer do jeito que eu tô mostrando pra vocês, tá? Ó, eu venho aqui, ó, só pra vocês se localizarem. Aqui vai ser a manga, tá? O braço sai aqui. Aqui a parte de baixo, tá? Que eu ainda vou continuar. E aqui, olha, vai ser embaixo do braço, aqui embaixo da manga, tá? Do lado certo. Todas as emendas a gente vai fazer do lado certo. Se vocês quiserem fazer com agulha de tapeçaria, vocês vão fazer tudo do lado do avesso, tá? Ainda eu vou colocar minha agulha aqui no cantinho. Vou passar o fio. E já vou seguir aqui fazendo a carreirinha de pontos baixos, olha. Eu vou passar pelos 2 lados do quadradinho, tá? E faço ponto baixo. Todos os pontos a gente vai trabalhar sem pular nenhum. Se vocês quiserem deixar o marcador aqui, se vocês... Tem gente que tem... quando vai juntar, fica tudo torto, né? Então, eu sugiro que vocês sempre coloquem, se vocês forem fazer a parte de baixo depois, então, eu sempre sugiro que vocês coloquem um marcador para vocês não errarem aí na hora de vocês juntarem os quadradinhos, tá? E aqui, ó, a gente vai seguir. Pega os 2 fios da frente, os 2 fios de trás. Opa. Ó. Daqui, né, dos 2 pontos certinhos. E faz o ponto baixo. Vem aqui pro espaço das correntinhas, ó. E faço ponto baixo. E aí, a gente vai seguir. Então, toda a emenda é igual. Aqui, ó. Os 2 fiozinhos, né? Desse quadrado da frente, desse ponto. E os 2 daqui de trás. E faz o ponto baixo. Tem gente que gosta de fazer o ponto baixíssimo, eu gosto de fazer o ponto baixo. Aí, vocês que decidem aí, tá? Ó, e aí, é só seguir. E aqui na parte da frente, deixa eu soltar a minha agulha. Aqui na parte da frente, depois vocês vão unir também a quantidade de bloquinhos que vocês quiserem, de acordo com o gosto, né? Como eu falei, o gosto, né, do decote, tá? Tomando cuidado sempre, para vocês lembrarem que como esse modelo aqui fica pesado, se vocês deixarem o decote muito largo, depois tem que colocar a correntinha aqui atrás, para não ficar caindo no ombro. E é isso, gente. E se vocês quiserem fazer um acabamento aqui no meio na cava, aqui na gola, né? Vocês podem fazer uma carreira de ponto baixo ou meio ponto alto, ou então pode deixar assim mesmo, tá? Porque não tem problema nenhum, tá? Ó. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!